Olá, eu sou José Pereira e neste vídeo vou falar sobre cooperativismo de crédito. Este vídeo é dirigido a você, meu amigo, que conhece o cooperativismo ou que está querendo conhecer, e para isso nós vamos fazer um belo resumo apresentando as principais características dessa atividade. Este vídeo é também para você que é dirigente de cooperativas e funcionário atuante no cooperativismo de crédito. Bem, vamos à nossa apresentação falando sobre cooperativismo de crédito. E podemos começar a apresentação perguntando o que é uma cooperativa de crédito. Vamos utilizar a própria definição do Banco Central de que cooperativa de crédito é uma instituição financeira formada pela associação de pessoas para prestar serviços financeiros exclusivamente aos seus associados. Os cooperados são, ao mesmo tempo, donos e usuários da cooperativa, participando de sua gestão e usufruindo de seus produtos e serviços. Nas cooperativas de crédito, os associados encontram os principais serviços disponíveis nos bancos, como conta corrente, aplicação financeira, cartão de crédito, empréstimos e financiamentos. Os associados, portanto, têm poder igual de voto, independente de sua cota de participação no capital. Isso quer dizer, se um associado tem 10 cotas ou se ele tem 10 mil cotas, em tese, ele só terá direito a um voto. O cooperativismo não visa lucro, os direitos e deveres de todos são iguais e a adesão é livre e voluntária. Então, essas são as regras, as definições iniciais. Podemos refletir de uma forma mais prática, mais operacional, e dizer que a cooperativa de crédito é o local onde os cooperados buscam soluções financeiras. Quem tem dinheiro pode aplicar seus recursos disponíveis e quem precisa de dinheiro pode obter crédito, obter empréstimos e financiamentos, por exemplo. A cooperativa, portanto, ela aproxima os aplicadores e os tomadores de recursos, buscando satisfazer as necessidades desses dois grupos de pessoas, né? Portanto, ela pratica a chamada intermediação financeira. Vamos apresentar um overview, um rápido apanhado das datas marcantes relativas ao cooperativismo. Não chega a ser um histórico do cooperativismo, mas apenas para ajudar você que está assistindo esse vídeo a compreender um pouco sobre os momentos relevantes na história do cooperativismo. 1844, na Inglaterra, um grupo de 28 tecelões de Rochdale, em Manchester, construíram uma cooperativa que foi a primeira que se tem notícia. Depois, em 1847, no Brasil, João Maurice Febvre cria uma comunidade no Paraná no formato de gestão de cooperativismo. Depois, em 1849, na Alemanha, ocorreu a primeira cooperativa de crédito, efetivamente. Em 1889, tivemos a primeira cooperativa no Brasil, na cidade de Ouro Preto, Minas Gerais, a cooperativa dos funcionários públicos daquela cidade. Em 1902, em Nova Petrópolis, no Rio Grande do Sul, tivemos a agência pioneira do Sicredi, fundada pelo padre suíço Theodor Amistad. 1969, especificamente dia 2 de dezembro, ocorreu a criação da Organização das Cooperativas Brasileiras, a OCB. Essa é, sem dúvida, a data mais importante do cooperativismo brasileiro, ou uma das datas mais importantes.
Depois, em 1971, 2 anos depois, tivemos a promulgação da Lei 5.764, que disciplinou e ainda disciplina a constituição das cooperativas. Em 1998, o Serviço Nacional de Aprendizagem do Cooperativismo, o SESCOP, foi implantado. Então, a cooperativa de crédito, o funcionamento, o atendimento ao seu cooperado, ao usuário dos seus serviços, ocorre na chamada cooperativa singular, ou a cooperativa em primeiro grau. A cooperativa ela tem a sua denominação, pode ser uma cooperativa de funcionários de uma categoria profissional, por exemplo. Então, qualquer que seja a cooperativa, no caso nosso, cooperativa de crédito, ela tem os seus cooperados, que são os seus sócios, né? Os seus associados, melhor dizendo. Então, o C1 é o associado, o cooperado 1, C2, o cooperado 2, C3, o cooperado 3, CN, o enésimo cooperado. Importante destacar que o seu cooperado ele pode ser uma pessoa física ou uma pessoa jurídica, e que N, a quantidade de cooperados, tem que ser maior do que 19. Ou seja, para a constituição de uma cooperativa, é necessário que haja pelo menos 20 cooperados, numa cooperativa de crédito. Além da cooperativa singular que nós vimos no slide anterior, que é onde ocorre a realização das transações, onde os cooperados são atendidos, temos também a cooperativa central, que é uma espécie de cooperativa das cooperativas, mas ela não atende cooperados no sentido de fornecer empréstimo, financiamento, ela fornece serviço para as chamadas cooperativas singulares. Então, para a constituição de uma cooperativa central, ou seja, uma cooperativa em segundo grau, também chamada de federação, é preciso pelo menos 3 cooperativas singulares. Então, a cooperativa central, ela tem o papel de orientar, de coordenar e de executar tarefas relacionadas à tecnologia, contabilidade, recursos humanos, treinamento, por exemplo. Ela também participa do processo de orientação relativo à parte de risco de crédito, risco de operações de crédito, de cobrança dos produtos da cooperativa, de auditoria, de atendimento ao Banco Central, inclusive de enviar cópia dos relatórios de auditoria de suas cooperativas singulares para o acompanhamento pelo Banco Central, determinado, evidentemente, pelo Banco Central esse papel. Temos, em seguida, a chamada confederação. Né? A confederação é o terceiro grau, ou seja, ela presta serviço para as cooperativas centrais. Então, para que se constitua uma confederação, é necessário, no mínimo, 3 cooperativas centrais. Então, conforme observamos, aí no diagrama, na ilustração do diagrama. Então, o papel da cooperativa em terceiro grau, da confederação, é o papel de orientar, de coordenar e de executar atividades das cooperativas centrais. Note que não há uma interferência direta da cooperativa em terceiro grau com a cooperativa singular. Então, ela realiza trabalhos quando se trata, dependendo do vulto das operações e o tipo das atividades que podem transcender a capacidade ou a conveniência de atuação das associadas, ou seja, das cooperativas centrais. Então, ela entra com esse papel de ser uma facilitadora e também de baratear determinados procedimentos, né? Temos, portanto, fazendo uma ligeira amarração ou revisão, as cooperativas em primeiro grau, que é essa área sombreada, vamos dizer assim, com as cooperativas singulares.
Depois temos o segundo grau com as cooperativas centrais ou federações e o terceiro grau com as confederações, com as cooperativas em terceiro grau, conforme mencionamos, né? Temos também o chamado banco cooperativo. O que é um banco cooperativo? Ora, o banco cooperativo ele tem seu controle acionário exercido pelas cooperativas centrais. Apenas as cooperativas centrais, em segundo grau, é que podem ser acionistas dos bancos cooperativos, né? Então, ela visa, portanto, o banco cooperativo possibilitar o acesso aos produtos e serviços bancários não disponíveis às cooperativas de crédito. Então, ele é um facilitador para desenvolver produto para que esse produto chegue às cooperativas de crédito. O tipo de produto, por exemplo, acesso à Câmara de Compensação de Cheques, aos créditos oficiais, à reserva bancária e ao mercado interfinanceiro, por exemplo. Então, são alguns papéis do banco cooperativo. Vamos, nesse slide, nesta tabela, visualizar as etapas básicas para que uma pessoa, um cidadão ou uma empresa possa se tornar associado em uma cooperativa. Então, temos aí a primeira coluna, que vai especificar as etapas básicas, a segunda coluna se refere a uma cooperativa A, um caso real, e a terceira coluna, uma cooperativa B, para a gente identificar como é o processo de admissão de um cooperado. Então, a adesão, ela pode ser, no caso da cooperativa livre, ou seja, ela aceita qualquer pessoa que queira ser um cooperado e que atenda a determinadas condições especificadas nas suas normas, no seu estatuto. Então, é chamada cooperativa de livre adesão. No caso da cooperativa B, é uma cooperativa de nicho, de categoria profissional, por exemplo, uma cooperativa de profissionais de saúde, em que os cooperados, os associados, são médicos, enfermeiros, fisioterapeutas, psicólogos, dentistas e assim por diante, especificamente profissionais da saúde. Então, esses profissionais, tendo interesse de se associar, eles buscam a cooperativa e se submetem ao processo de elaboração de proposta e assim por diante. Então, a etapa seguinte, portanto, é a proposta de associação. Tanto na cooperativa A quanto na cooperativa B, o próprio site das cooperativas já indica, ele já coloca um pequeno formulário para que o potencial cooperado ele preencha os seus dados e, em seguida, a cooperativa entra em contato com ele para que possa dar as orientações e dar prosseguimento ao processo de admissão. Como em toda instituição financeira, é necessário a documentação, tanto na cooperativa A quanto na cooperativa B, identificação, endereço, comprovação de endereço, são condições necessárias para se tornar um cooperado, um associado. O capital mínimo necessário, ora, se a cooperativa ela pertence aos cooperados, então os cooperados deverão ser também os fornecedores de capital, do capital social da organização, da instituição. Na cooperativa A, o mínimo de cotas necessário para que alguém se torne um cooperado são 50 cotas e cada cota vale R$1. Portanto, R$50 é o capital necessário para se tornar associado. Na cooperativa B, por sua vez, são 20 cotas de R$3,75, totalizando R$75. A forma de pagamento, de integralização desse capital, na cooperativa A é R$25 de entrada
50% do valor, e o restante pode ser dividido em 10 parcelas de R$ 2,50, 10 parcelas mensais. Na cooperativa B, o pagamento total é à vista de R$ 75. Então, isso é um exemplo, uma forma ilustrativa para que você que está assistindo esse vídeo, que não tem ainda muita intimidade com o cooperativismo, comece a compreender melhor esse tipo de sociedade e a forma como você poderá se tornar um associado em uma cooperativa. Uma vez cumpridas essas etapas, ele sendo aceito como cooperado, ele pode abrir conta, realizar as operações. Na cooperativa A, segundo informações fornecidas pela própria cooperativa, em 24 horas é possível se concluir esse processo. Na cooperativa B, é semelhante, pode ser concluído um processo até no mesmo dia, dependendo a hora que se inicia toda a movimentação de papéis e assim por diante. Importante destacar que a realização de operações, de empréstimos, por exemplo, está condicionada a que o cooperado ele atenda determinadas condições de capacidade de pagamento e assim por diante. Então, vamos compreender um pouco o agrupamento das cooperativas singulares, tomando como base dezembro de 2021, que é quando temos o último panorama elaborado pelo Banco Central. Então, vamos examinar esta tabela, começando da última linha. Então, no Brasil, tem 847 cooperativas singulares, são 100% das cooperativas. Nessas cooperativas, temos, em primeiro grau, cooperativas independentes, 222, corresponde a 26,2%. Essas 222 cooperativas quer dizer que elas são independentes e não estão vinculadas a nenhuma cooperativa do segundo grau e, consequentemente, não estão vinculadas também a nenhuma confederação, ou seja, ao terceiro grau. Depois temos, no segundo grau, o sistema chamado de 2 níveis, 37 cooperativas singulares vinculadas a cooperativas de segundo grau. No terceiro grau, temos 588 cooperativas singulares, algumas delas sendo vinculadas, né, a cada um dos 4 sistemas de terceiro grau. Os 4 sistemas de terceiro grau de confederação é o Sicob, com 371 cooperativas singulares, o Sicredi, com 108 cooperativas singulares, o Cressol, com 74, e a Unicred, com 35 cooperativas. É a distribuição das cooperativas pelo formato de serem independentes, de participarem de um sistema em segundo grau e de participarem de um sistema em terceiro grau. Portanto, quem é independente, não está vinculado a nenhum sistema. Quem está vinculado a um sistema de segundo grau, portanto, não é independente. E quem estiver vinculado a um sistema de terceiro grau, por decorrência, ele também estará vinculado a um sistema de segundo grau. Então, essa é a estrutura básica para que tenhamos uma ideia da formatação da organização do cooperativismo. Vamos agora entender a parte do capital social das cotas em uma cooperativa. Então, nesta linha que aparece no slide, a cooperativa, temos em seguida o cooperado. Então, a relação se inicia com a cooperativa vendendo cotas ao cooperado. O cooperado ele adquire essas cotas, né? Para ele adquirir as cotas, ele já passou por um processo de avaliação, foi aceito como cooperado, adquiriu as cotas, ele pode ter pago as cotas à vista ou pode ter financiado e já pode abrir conta e começar a iniciar sua relação usufruindo dos serviços da cooperativa. A etapa seguinte
o pagamento que ele fez, evidentemente, relativo às cotas, né? As cotas representam o capital social, os recursos dos donos que vão ser colocados na cooperativa. Então, o capital social, o dinheiro dos sócios, ele rende juros, né? Chamado juros sobre o capital próprio. O capital social, ele recebe essa remuneração para que seja também um estímulo para que o cooperado não deixe o seu dinheiro na cooperativa sem que esse dinheiro esteja propiciando qualquer rendimento. Normalmente, o contrato social, as regras da cooperativa define o formato de remuneração desse capital. Então, nesse diagrama, portanto, estamos mostrando a relação, né? Estamos repetindo, a cooperativa fornece as cotas e o cooperado, em contrapartida, realiza o pagamento do capital social. Então, os recursos dos donos podem ser utilizados pela cooperativa para fins de aquisição de ativos fixos e também para fins de realização de empréstimo aos próprios cooperados. Vamos iniciar agora compreendendo a relação da cooperativa com os seus cooperados. Os cooperados, aqui no caso, no papel de usuários do serviço, no papel de cliente, vamos dizer assim, né? Então, o cooperado ele pode realizar depósitos, né, para ter seus recursos, depositar o seu dinheiro na cooperativa da mesma forma que ele depositaria num banco. Então, depósito a prazo fixo ou depósito à vista, ele vai e realiza esse depósito. Sempre que alguém realiza depósito, pega o seu dinheiro e coloca dentro de uma instituição, ele vai estar preocupado com o fator segurança, para saber que seu dinheiro está protegido, que ele não vai ter nenhum fato desagradável que possa levá-lo à perda. Então, o segundo ponto desejado pelo aplicador, pelo depositante, é receber uma boa remuneração. Então, as cooperativas, na própria definição delas, remuneram os seus cooperados com taxas melhores do que os bancos, por exemplo. Tem ainda o chamado Fundo Garantidor do Cooperativismo de Crédito. O Fundo Garantidor do Cooperativismo de Crédito é uma instituição, é uma forma de proteger os cooperados, os depositantes, para que, numa eventualidade, num fato anormal da quebra de uma cooperativa, para que eles tenham assegurado o recebimento, o retorno do dinheiro que depositaram na cooperativa até um certo volume de recursos. É semelhante ao que ocorre com o Fundo Garantidor de Crédito nos bancos comerciais e bancos múltiplos, por exemplo. Em seguida, temos o papel da cooperativa como fornecedora de crédito, né? Então, aqui entra o formato da chamada intermediação financeira, né? O cooperado, o cliente, o usuário, ele realiza depósito na cooperativa e a cooperativa utiliza os recursos, esse dinheiro, para conceder crédito a outros cooperados que precisam de dinheiro, que precisam de recursos. Esse crédito é concedido normalmente sob a forma de empréstimo e de financiamento. Então, na concessão de crédito, a cooperativa se preocupa, ela tem o cuidado, ela deve ter o cuidado de emprestar o dinheiro de forma adequada, porque a cooperativa está emprestando o dinheiro dos cooperados, portanto, é necessário que o sistema, que o processo seja seguro, que haja uma adequada avaliação de risco, que o cooperado tenha seu cadastro atualizado, que permita à cooperativa realizar a análise e identificar a capacidade de pagamento, saber se o tipo de negócio que está sendo feito de empréstimo está dentro da capacidade de pagamento do cooperado tomador de recurso.
né? As cooperativas, assim como a maioria das instituições financeiras, utilizam hoje tecnologia, modelagens para efeito de concessão de crédito, porque a concorrência, os bancos, as fintechs, eles decidem hoje com bastante rapidez. E as cooperativas também não podem ser lentas no relacionamento com seus clientes, que são os seus cooperados e, ao mesmo tempo, os seus donos. Então, isto são informações relevantes e é importante que o cooperado compreenda que a exigência de dados cadastrais e de análise é algo que está sendo feito em benefício dele mesmo e dos demais cooperados para manter a saúde financeira e para que mantenha o risco baixo, o risco da cooperativa. O outro ponto é o preço dos empréstimos. As cooperativas sempre destacam que elas praticam taxas de juros menores do que aquelas praticadas pelos bancos na realização de operações de empréstimo aos seus cooperados. Também preço de empréstimo e também as tarifas de prestação do serviço. Então, esses são dados importantes. Note que o depositante é um cooperado e que o tomador de recursos também é outro cooperado, ou seja, o cooperado que é depositante ou o cooperado que é tomador de recursos. Então, a cooperativa, ela destaca, ela trabalha no sentido de praticar o menor spread possível. O que é o spread? É a diferença entre o que ela paga para o depositante e o que ela cobra do tomador. Quando ela pratica o menor spread, ela pode pagar mais para o depositante e cobrar menos do tomador. A lógica é nessa linha. Então, esta é a típica intermediação financeira. Este pequeno diagrama ele caracteriza essa intermediação financeira, né? Intermediação financeira como dado relevante. Vamos apresentar toda a parte de cooperativa de crédito nos próximos slides, estamos apenas mostrando alguns rótulos de alguns vídeos de nossa playlist de crédito em nosso canal. Se você tiver interesse em temas relacionados à parte de crédito, portanto, esses vídeos estão disponíveis para você utilizar no momento que desejar. Retomando, portanto, a nossa apresentação, o cooperado como dono e como cliente. Do lado esquerdo, este pequeno diagrama, estamos reapresentando, ele mostra a integração do cooperado com a cooperativa, mostrando o cooperado no papel de dono, fornecedor de capital, os recursos do dono que são utilizados para compra de ativo fixo, também para a realização de operações de crédito e empréstimos. No diagrama do lado direito, estamos mostrando a relação entre o cooperado ou os cooperados e a cooperativa, a relação de depósito e de fornecimento de crédito, a chamada intermediação financeira. Então, os recursos provenientes tanto do capital do sócio como do dono, como da intermediação financeira, vão ser utilizados em a aquisição de ativos fixos para que a cooperativa possa funcionar e em operação de crédito. O restante dos recursos que não sejam utilizados, eles vão estar sendo movimentados na tesouraria. Para citar um exemplo, né? Existe a centralização financeira no sistema de cooperativismo de crédito. A centralização financeira consiste em que cada cooperativa singular destina uma parte dos seus depósitos à vista para a cooperativa central fazer a gestão desse recurso e para assegurar a liquidez e a solidez do sistema de uma forma geral. Por exemplo, né? As cooperativas elas não apresentam o lucro na concepção das empresas que têm o objetivo de obter retorno para os seus proprietários. Então, o resultado das cooperativas, das operações, é chamado de sobra.
Então, a cooperativa ela tem as suas operações de crédito, que consistem em emprestar dinheiro para os seus cooperados, ela tem as suas despesas operacionais, que é a remuneração paga aos cooperados, que são as despesas de administração, que são as despesas com vendas, despesas comerciais, ela tem usufrui, realiza outras receitas relativas à venda de seguro, a cartão de crédito, por exemplo, ela tem as receitas de tesouraria, da gestão financeira dos recursos, né? Para citar alguns exemplos, juntando todos esses blocos de receitas e de gastos, de custos, se chega à chamada sobra, né? As sobras de uma cooperativa, assim como a própria estrutura da cooperativa, é regulada pela Lei 5.764, de 1971. Através dessa lei, ela orienta a destinação dos recursos das sobras, né? Então, 10% dos recursos dessas sobras é direcionado para a constituição do chamado fundo de reserva. Isso visa assegurar e cobrir um possível prejuízo que venha a ocorrer num prazo futuro. Para citar um exemplo, né? 5% para o FATES, que é o Fundo de Assistência Técnica, Educacional e Social, que é um fundo constituído em benefício dos próprios cooperados. E o restante volta aos cooperados, seja é distribuído aos cooperados, o restante do lucro, segundo o volume de operações que esses cooperados realizam. É definido uma equação, um score, um formato para que o dinheiro, o lucro gerado pelas operações realizadas com os cooperados, que ele retorne aos próprios cooperados. Isto é uma forma inteligente e atrativa para o funcionamento da cooperativa, para a atração, para atrair novos cooperados. Vamos apresentar alguns highlights do cooperativismo de crédito, né? Então, a quantidade de cooperativas de crédito, já mostramos alguma coisa em slides anteriores. Então, a quantidade de cooperativas de crédito em dezembro de 2020 era de cooperativas singulares, sedes, 847 cooperativas singulares. Essas cooperativas, elas têm postos de atendimento, da mesma forma que um banco tem sua agência, às vezes tem um posto de atendimento dentro de uma empresa, algo nessa linha. As cooperativas também podem ter postos de atendimento em outras comunidades, em outras localidades. Então, há um total de postos de atendimento vinculados a cooperativas de crédito de 6.474 postos de atendimento. 34 cooperativas centrais, cabendo destacar que as cooperativas centrais não atendem cooperados, elas prestam serviços às cooperativas singulares. 4 confederações já mencionadas, o Sicob, o Sicredi, o Cresol e a Unicred. Então, são os 4 grandes sistemas, as 4 grandes confederações. Segundo o cooperativismo tem divulgado, soma, uma consolidação, vamos dizer assim, dos ativos, dos depósitos e empréstimo das cooperativas, daria a 6ª posição no ranking dos bancos brasileiros, ou seja, o volume de recursos administrado e movimentado, captado e emprestado por cooperativas de crédito levaria as cooperativas ao equivalente da 6ª posição no ranking de instituições financeiras brasileiras, especialmente instituições financeiras bancárias, né? Olhando o cooperativismo, a população associada ao cooperativismo por regiões do país, nós temos que a região sul
ela centraliza 18,1% de sua população, ou seja, 18,1% da população da região sul participam de alguma cooperativa de crédito. No Centro-Oeste, esse percentual é de 6,2%, no Sudeste, 3,4%, no Norte, 1,8% e no Nordeste, 0,9%. A região sul, portanto, é onde há a maior concentração. A média no Brasil é de 4,9%, ou seja, algo da ordem de 5% dos brasileiros fazem parte de alguma cooperativa de crédito. Vamos ver os municípios no Brasil que são atendidos por cooperativas de crédito, também distribuídos por região. Então, na região sul, em 2019, 93,1% dos municípios eram atendidos por cooperativas de crédito. Em 2020, em dezembro de 2020, esse percentual atingiu 94,2% dos municípios. No Centro-Oeste, em 2020, 63,8%, no Sudeste, 61,9% em 2020, estamos destacando 2020. 2019, você que está ouvindo vai acompanhando aí pela tela. No Norte, 27,6%, no Nordeste, 11,8%, e no Brasil como um todo, a média de 50,1% dos municípios já é atendido por cooperativas de crédito, hoje era atendido em dezembro de 2020. Os associados, a quantidade de pessoas, né, por região também, que são filiados, são cooperados, que participam do sistema de cooperativismo. Então, na região Centro-Oeste, ainda tomando como base as informações do Serviço Nacional de Crédito Cooperativo, em 2020, pessoas físicas na região Centro-Oeste, 1.012.475 pessoas físicas. Pessoas jurídicas, 214.504. A soma, portanto, de pessoas físicas e jurídicas na região Centro-Oeste foi de 1.226.979 cooperados, portanto, 10,3% dos cooperados estão na região Centro-Oeste. No Nordeste, a soma de física e jurídica atingiu 622.434, 5,2%. No Norte, atingiu 400.291, 3,3%. No Sudeste, o número, a soma de física e jurídica foi de 3.583.146, portanto, 30%. No Sul, volta a haver uma prevalência muito forte, ou seja, 6.130.875 cooperados, ou seja, pessoas físicas e pessoas jurídicas que participam do sistema de cooperativismo de crédito, portanto, 51,2% do total. No Brasil, a totalidade de pessoas físicas, 10.228.417, pessoa jurídica, 1.735.308, e a soma física e jurídica, 11.963.725. Portanto, bastante significativo o papel do cooperativismo no Brasil, a quantidade de pessoas que já usufruem desse tipo de serviço. Nós fizemos, algum tempo atrás, uma pesquisa para saber o que os cooperados mais valorizam em relação às cooperativas de crédito com as quais eles trabalham. Nessa nossa pesquisa, para um sistema de cooperativas específico, apesar de que o cooperativismo destaca como um de seus trunfos para atrair
novos cooperados, o fato de que na cooperativa ele não é um cliente, ele é um dono, a percepção dos cooperados foi um pouco diferente. Então, na pesquisa, parte dela realizada com formulário e parte no site das próprias cooperativas, identificamos que 32% dos cooperados citaram que o atendimento, né, a forma como ele é atendido na cooperativa, a facilidade de conversa com o gerente, tudo isso, então 32% valorizaram o atendimento como sendo o principal ponto, o principal atributo que ele valoriza na relação. 29% dos cooperados, nessa nossa pesquisa, mostrou que a praticidade, né, foi o ponto citado por eles, ou seja, aquilo que eles chamam de burocracia, ou seja, não há muita burocracia, as coisas acontecem com maior rapidez do que aconteceriam dentro de uma instituição financeira convencional. 11% dos cooperados, repetindo de nossa amostra, valorizaram as sobras, ou seja, o retorno dos recursos, né, que eles colocaram dentro da cooperativa, nas operações, o lucro, vamos chamar assim, gerado pelas transações realizadas, voltando para eles na proporção das operações que eles realizaram. 9% colocaram os preços, ou seja, preço entenda as tarifas, as taxas cobradas nos empréstimos e as taxas pagas também nos depósitos a prazo fixo, por exemplo. O cooperativismo em si como uma filosofia, uma alternativa de associação, foi mencionado por 4% das pessoas do grupo de pesquisa. E o fato de ser dono, apenas 4% dos cooperados citaram. Então, notamos, portanto, uma forte racionalidade na percepção dos cooperados, ou seja, 32% colocando o atendimento, 29% a praticidade e 11% as sobras. Pegarmos 11% da sobra com 29%, vai dar 29, 40, com mais 32, 72% dos cooperados julgaram atendimento, praticidade e sobra como sendo os pontos mais relevantes. 11% foram outros fatores aí que mencionados com menos de 2% de citação. Vamos fazer um ligeiro apanhado sobre o cooperativismo de crédito, destacando que a origem, a tradição do cooperativismo na Europa, em vários países, na Alemanha, muitos bancos holandeses têm origem no próprio cooperativismo, a Inglaterra e em vários países da Europa e também nos Estados Unidos. O cooperativismo tem um grande papel. Em termos de atuação geográfica, no Brasil, ele está presente praticamente em todo o território nacional, conforme mostramos nos slides anteriores. Importante destacar que as cooperativas de crédito locais, em algumas cidades brasileiras, elas chegam a ter um volume de depósito e um volume de empréstimo maior do que agências de grandes bancos. Então, o cooperativismo em determinadas cidades, repetindo, ele é mais forte do que a presença de bancos, de grandes bancos. Os cooperados valorizam, portanto, o atendimento e a praticidade, conforme destacamos no slide anterior, as sobras, preços, o cooperativismo, o fato de ser dono ou considerado como dono, isso é um fator que é relevante, mas que não foi o fator preponderante. Aliás, na realidade, o cooperado na cooperativa, ele cumpre vários papéis. O primeiro é que ele é o dono, o segundo ele é o cliente, o dirigente da cooperativa, ele é ao mesmo tempo
o dirigente, o dono e o cliente, o funcionário que trabalha dentro da cooperativa, ele pode ser também o cooperado em muitas cooperativas, e ele é, ao mesmo tempo, funcionário, dono, né? E cliente também, porque é o usuário dos serviços. Então, de uma hora para outra, você tem o cooperado, que é o dono, sendo atendido por outro dono ali dentro. Então, isso para citar a multiplicidade de papéis, ou seja, a quantidade de chapéus utilizadas pelos players do cooperativismo. Então, as necessidades de recursos financeiros, portanto, elas podem ser atendidas por bancos, por financeiras, fintechs, e também por cooperativas de crédito que têm papel relevante, conforme temos destacado ao longo deste vídeo. A chamada economia solidária, ela inclui, ela compreende também o cooperativismo. A economia solidária, ela é caracterizada pela união de esforços, pela coletividade, pelas pessoas trabalhando em prol dos seus próprios interesses. Este vídeo, ele tratou do cooperativismo de crédito, conforme a gente destacou várias vezes. Se você gostou, dê o seu like e deixe seus comentários. Eu sempre peço para você deixar os seus comentários, para você interagir, deixar sua observação, que é uma forma de estarmos atualizando a nossa percepção, de estarmos interagindo e melhorando nossos vídeos. Se você quiser aprofundar em termos de conceitos de risco, de intermediação financeira, o livro Gestão e Análise de Risco de Crédito, ele apresenta conceitos bastante robustos, bastante interessantes. Há também no mercado uma abundante bibliografia sobre esse tema, o site das associações, dos próprios sistemas de cooperativa, do Banco Central, também traz informações interessantes. Aliás, o Banco Central e também os sistemas de cooperativismo de crédito, além da OCB, eles têm, inclusive, vídeos de boa qualidade falando sobre o cooperativismo de crédito. Convidamos você a continuar conosco, acompanhando nossos temas de crédito, finanças e controladoria. Obrigado a você que assistiu este vídeo. Receba meu abraço e nos encontraremos nos próximos vídeos.